Você que ainda não decidiu em quem vai votar, então eu vou te pedir uma coisa, pelo amor de Deus, mano. Assista isso, mais uma vez até, se você tiver saco e paciência, e pensa bem no que você vai aprontar para o país. Boa noite, meu nome é Washington, eu sou de Cachoeiras de Macacu, estado do Rio de Janeiro. Antes de falar de estatística, eu quero falar rapidinho dessa refinaria Abreu e Lima. Essa refinaria, o custo inicial dessa obra era previsto para 2 bilhões de dólares, que, a gente arredondando a cotação para 2,50, daria 5 bilhões de reais. Fizeram vários termos aditivos de contrato, aumentando o preço, esticando o prazo. Ela era para ser inaugurada em 2010 e, depois de muito adiamento, eles disseram que ainda em 2014 eles vão inaugurar. Deve inaugurar agora, amanhã. Para tentar ganhar a eleição. Se Deus quiser, não vão ganhar. Então, ainda falta muito para construir. E sabem quanto está o custo dela hoje? Se está sentado? Não está não? Então senta aí. 18 bilhões de dólares. Se o dólar estivesse a R$2, daria de cara 36 bilhões de reais. Você está assustado com isso aí, com os 18 bilhões de dólares? Tá, né? Então, olha só. O doleiro Alberto Youssef e o Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, que estão prestando depoimento, estão entregando a quadrilha toda para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal. Os dois disseram a mesma coisa. As empresas, as grandes construtoras brasileiras, formam um cartel. É uma combinação para ver quem ganha. Uma hora um ganha, outra hora outro ganha, combina preço. Um disputa com o outro a concorrência, já tudo combinado, já sabe quem vai ganhar e quem vai perder, e quanto cada um vai levar de comissão. Então, essas grandes empresas não são assim, João e Maria, Sapataria Limitada, loja de roupa do Antônio, não. As grandes empresas, só elas pegam essas obras. Não tem outra empresa aqui no Brasil que pegue esse tipo de obra, porque elas realmente são grandes, são poderosas, têm uma estrutura assim, fantástica. Essas empresas são Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Engevix, IESA e UTC. São só 7. Ele citou muito mais, mas estou falando só das grandes, dos tubarões, dos gigantes, master. Essas empresas, elas combinam tudo e ganham. Roubam a licitação e levam a obra, estão fazendo. Aí elas não botam a mão na massa, elas não botam o know-how delas, não botam o pessoal delas, o maquinário delas. Elas contratam empresas terceirizadas para ficar mais barato, não terem responsabilidade trabalhista, não terem responsabilidade com nada, só ganha e senta ali a bundinha na cadeira e fica ali recebendo. Então, essas empresas terceirizadas é que contratam os operários, que colocam material, que fazem tudo. Então, essas pequenas empresas terceirizadas, sabe o que aconteceu com elas? Depois que pipocaram os escândalos do doleiro e do ex-diretor, que o nome da Petrobras começou a ficar mais sujo que pau de galinheiro, as grandes, os tubarões que eu citei aqui, trancaram o cofre, não estão repassando dinheiro para as empresas terceirizadas. Consequentemente, o Partido dos Trabalhadores é responsável direto e principal por 6 mil operários que estão sem receber, tá? Dessa refinaria Abreu e Lima. Por um lado, até que não é tão ruim, porque aí eles vão aprender e não vão votar nessa quadrilha, não vão votar na Dilma. Aí, gente, como é que eu não vou me revoltar com uma coisa dessa? Eles vão querer um discurso de paz e amor, porque eles dizem que eu faço discurso de ódio. E é com discurso de ódio, sim. Ódio ao PT, ódio aos ladrões, ódio ao roubo, à corrupção, ao desvio do dinheiro público, à impunidade. Eu tenho ódio a isso. Então eu estou falando com isso, com esse ódio aí. Eu não tenho ódio das pessoas, não. Sabe por quê? Porque a maior parte desse pessoal que vota na Dilma, no Lula e no PT, eles não sabem, eles não fazem ideia de quem são essas pessoas, do que essas pessoas fazem, do quanto se rouba. Eu comecei a fazer um roteiro para eu poder falar mais diretamente, mais objetivamente. Aí fiz um roteiro. Aí cada ponto que eu coloquei aqui, cada ponto gerou mais um outro roteiro com mais de uma página cada um.
Isso é porque eu procurei resumir as falcatruas, a bandalha que virou isso aí. Vamos lá, outra coisa, já falei da Abreu e Lima, então a Abreu e Lima está ali. Eu vou explicar agora como eu entendo e como eu tenho certeza que funciona. As pessoas de bom senso, que são inteligentes, vão entender e vão concordar comigo. Vamos falar de como o PT prepara as estatísticas. E não é uma coisa assim, estala o dedo hoje e amanhã está pronto, não. É uma coisa que vem sendo preparada com o tempo. São 12 anos, então eles tiveram tempo de fazer um planejamento. Hoje eu vi no jornal que foi divulgado o índice do desemprego, parece que tem 4%, 4 ponto alguma coisa, que está sendo festejado e alardeado pelo governo como o menor desde 2012 ou 2010, uma coisa assim. Parabéns para o governo. Agora vamos entender como é que funciona essa estatística. Para o desemprego diminuir, é sinal que está tendo mais emprego. Está aparecendo mais vaga de emprego, correto? Para aparecer mais vaga de emprego, é preciso o quê? A indústria cresça, que o comércio cresça, que o país cresça. E isso não aconteceu, não está acontecendo. Por quê? No início do ano eles disseram que o crescimento do Brasil ia ser de 7%. Olha só que loucura, mais do que dos Estados Unidos. Hoje eles tiveram que sentar num número de menos 1%. 0,8, 0,9, uma coisa assim, por cento. É zero. Crescimento, zero. Se o crescimento é zero, a indústria não cresceu, o comércio não cresceu. Então como é que abriu vaga? Para o desemprego cair. Para o desemprego cair, o emprego tem que aumentar. Se as vagas não aumentaram, como é que o desemprego caiu? Simples. Mágica. O cálculo do desemprego, ele é feito se baseando no número de pessoas cadastradas no serviço de emprego, no Cine, que cadastram as pessoas que estão desempregadas, que estão buscando uma vaga no mercado de trabalho. Então eles não contam todo mundo que está desempregado, eles contam as pessoas que estão procurando emprego. Eles acham que o desempregado são só essas pessoas. Mas eles não colocam nessa estatística que as pessoas que deveriam estar cadastradas ali procurando emprego não estão procurando emprego. Por que elas não estão procurando emprego? Acertaram na Mega Sena? Não. Acharam uma mala de dinheiro cada um? Não. Porque elas recebem o Bolsa Família. Sabe quantos são? 50 milhões de brasileiros. Eles pegam isso aí e lançam na mídia que o desemprego caiu. Outra estatística, outro exemplo de manipulação de dados de estatística. No último semestre, o último fechamento de semestre, em junho, quando foi meados de julho, foi lançado o resultado da balança comercial brasileira. PIB e tal, o resultado da economia. Então, foi constatado o seguinte, as contas estavam horríveis, estavam no vermelho fechado. E elas iam ficar muito piores, o que não deixou as contas ficarem muito piores, para ficarem no roxo mesmo, sabe o que foi? Outra manobra de estatística. A Petrobras precisa de plataforma, correto? Várias plataformas, agora com pressão, então um monte. Aí eles mandam fazer, aqui no Brasil, as plataformas. As grandes empreiteiras pegam para fazer, essas que eu citei aí. Essas empreiteiras constroem as plataformas para a Petrobras sob encomenda. Justo e perfeito daquele jeito ali. Aí vocês acham, agora eles vão pegar, vão colocar no rebocador e vão levar lá para o mar, né? Para a bacia de Campos, para pressão. Não, errado. Sabe o que eles fazem? Eles vendem. Eles venderam nesse semestre agora, saiu isso que eles venderam as plataformas construídas aqui. Você já está chocado? Mas eu não falei ainda. Ocorre o seguinte, meu amigo. Ao vender as plataformas para empresas estrangeiras, essas vendas são lançadas na conta das exportações. Então é dinheiro que o Brasil recebeu. Entenderam agora como é que eles fazem mágica com o nosso dinheiro? Aí, você já está chocado? Você achou que terminou? Terminou? Não. Vamos agora ao grande finale. Mas como é que uma empresa que precisa das plataformas e manda construir as plataformas sob encomenda exatamente como ela precisa, depois da plataforma pronta ela vende? Você entendeu isso? Não, né? Nem eu. Quer dizer, eu não tinha entendido, agora eu entendo. Sabe o que eles fazem?
Eles precisam da plataforma. Então eles vão lá na empresa, nas empresas que compraram, e alugam essas plataformas. E o detalhe sórdido da pilantragem é que as plataformas nem chegam a sair do país. E o funcionário que negocia esse aluguel dessas plataformas leva propina. E não é propininha de 50 conto no sinal, não. É muita grana. Entenderam agora como é que manipula estatística? Por quê? Na construção das plataformas, a mão de obra utilizada para construir entrou na conta do emprego. Ou tantos mil trabalhadores absorvidos para trabalhar. Muito bem, governo, muito bem. A venda das plataformas entrou na conta das exportações. Então, o que ocorre é o seguinte: isso é a forma que eles usam para lavar o cérebro da massa. É por isso que essas pessoas com formação universitária, que você acha, pô, o cara não vai votar no PT porque ele é inteligente. Não, ele acredita na estatística que ele leu, entendeu? Você já deve estar chocado, apavorado aí, né? Muito dinheiro roubado. Agora você quer ver mesmo o que é roubo? Dá para ver esses números aqui? Eu vou ler para vocês agora. Esse monte de número que você está vendo aqui, cada número desses são os valores em dólares de 20 obras em diversos países comunistas bancadas pelo BNDES. O BNDES é um banco, é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Este banco foi criado, sabe por quem? Pelos militares, na década de 70. E hoje, essa quadrilha que está instalada no poder em Brasília, eles usam esse banco criado para custear as obras de infraestrutura, as grandes obras de estrutura do Brasil, como grandes hidrelétricas, grandes rodovias, para ajudar grandes empresas brasileiras. Esse banco, o PT, o seu Lula, a dona Dilma, essa quadrilha, sabe o que eles fazem com esse dinheiro? Eles fazem obra de infraestrutura, obras maravilhosas, fantásticas. Em outros países e aqui no Brasil, a transposição de São Francisco está parada há 7 anos, está engatinhando. A ferrovia Norte-Sul não anda. Não tem um trilho instalado naquela porcaria, entendeu? Então agora eu vou alertar vocês que os valores que eu falar, a quantidade de milhões e bilhões que eu falar aqui são em dólares. Aqui eu já converti para real. Vou falar 20 obras. 3 delas eles não liberaram os valores. Esse aqui é o informe do BNDES. Vamos lá. 1. Porto de Mariel, em Cuba, 682 milhões de dólares. A empresa Odebrecht. 2. Hidrelétrica de São Francisco, no Equador. A empresa Odebrecht, 243 milhões de dólares. 3. Hidrelétrica Manduriacu, Equador, 90 milhões de dólares. Odebrecht. Hidrelétrica de Chagla, no Peru, é uma obra gigantesca. O valor da obra, 320 milhões de dólares. Odebrecht. Metrô da cidade do Panamá, 1 bilhão de dólares. Odebrecht. Autopista Madem-Colón, no Panamá. A foto aqui é uma coisa assim monstruosa, uma rodovia de primeiro mundo. 152 milhões de dólares. Aqueduto de Chaco, na Argentina, 180 milhões de dólares. OAS. Soterramento do ferrocarril Sarmiento, na Argentina. Obra é um metrô. 1 bilhão e meio do BNDES de dólares. Linhas 3 e 4 do metrô de Caracas, na Venezuela. Odebrecht, 732 milhões de dólares. A segunda ponte sobre o rio Orinoco, na Venezuela. Odebrecht, 300 milhões de dólares. Barragem Moamba Major, em Moçambique, 350 milhões de dólares. Andrade Gutierrez.
Aeroporto de Nacala, em Moçambique, 125 milhões de dólares. Odebrecht de novo. BRT da capital Maputo, em Moçambique, 180 milhões de dólares. E a empresa? Odebrecht. Hidrelétrica de Tumari, na Nicarágua. A foto mostra uma hidrelétrica gigantesca. 343 milhões de dólares. Queiroz Galvão. Projeto Hacia el Norte, na Bolívia, terra do Evo Morales, plantador de coca. E o seu Lula apareceu com um colar feito de folhas de coca. Que coisa bacana, hein, seu Lula? Por que não meteu na areba e ficou logo doido e morreu? 199 milhões de dólares. E a Queiroz Galvão que está fazendo essa obra. Que fez, aliás, está pronta. As obras que eu estou falando já estão prontas. Diferente daqui do Brasil. Eles exportaram 127 ônibus articulados para a Colômbia. Exporta assim, a empresa brasileira vende para lá e recebe do BNDES. E eles não pagam o BNDES. 26 bilhões e 800 mil dólares. Exportaram da mesma forma 20 aviões para a Argentina. O governo brasileiro comprou da Embraer, vendeu para eles e não recebeu, nem vai receber. 595 milhões de dólares. Agora, essas 3 próximas obras, abastecimento de água da capital peruana, projeto Baiovar, a renovação da rede de gasodutos em Montevidéu, no Uruguai, e a via expressa Luanda-Kifangondo, em Luanda, né? Essas 3 obras não tiveram os valores informados. E o governo agora acabou de determinar 30 anos de silêncio. É proibido falar sobre o empréstimo para construir o Porto de Mariel, em Cuba. 30 anos sem poder divulgar informações, gente. 30 anos. Isso é o quê? Não é censura não, compadre? Aí eu falei esse monte de número em dólar, né? Muitos milhões de dólares. Vocês sabem quanto deu a conta, gente? Vamos lá. Sentados? 7 bilhões e 18 milhões de dólares. Sabe quanto dá isso em reais a 2,50 por dólar? 17 bilhões e 500 milhões de reais. É mais do que foi roubado diretamente da Petrobras, gente. Isso está certo? Esse monte de papel aqui que é resumo, cada linha dessa é um ponto das coisas que eu falei. Isso está certo, minha gente? Porque eles estão montando um golpe para calar a imprensa, calar o judiciário, calar o Congresso e tomar isso num golpe comunista, na caneta. As leis que eles estão aprovando, depois, quando você não puder publicar sua insatisfação no Facebook, não reclama não, que aí é tarde. Aí a vaca já foi para o brejo. Outra coisa, se você está pensando em votar nulo ou em branco, não faz isso não. Sabe por quê? Ajuda a reeleger a Dilma. Como é que funciona? Vamos dizer que 10 pessoas querem votar no Aécio e 10 querem votar na Dilma. Os 10 que vão votar no Aécio, tem uns 3 ou 4 que pensam assim, não vou lá não vou votar, ou então vou votar em branco, não quero meter nisso aí, eu vou anular meu voto. Aí vamos dizer que só 7 votem, e 3 anularam, ou foram, ou votaram em branco. 7 votem. Os 10 do PT são todos fanáticos, e nenhum deles vai deixar de votar. Aí, o TRE, na hora de fazer as contas, o que ele faz? Aquele voto nulo ou cancelado em branco, ou a pessoa que não foi, não conta como voto nem para A nem para B. Ele sai da conta. Aí os 7 que votaram no Aécio são menos do que os 10 fanáticos que votaram na Dilma. Então, gente, se você pensa em anular seu voto ou votar em branco, não faz isso não. Vota e vota bem, vota direito, tá? Eu quero pedir a vocês, por favor, pelo amor de Deus, reflita muito. Leia o jornal, leia na internet. Agora não tem nem desculpa, não tem dinheiro para comprar o jornal. Cara, é R$1 a hora na internet. Você não tem R$1 para pagar, pede um amigo. Pô, deixa eu usar seu computador 2 minutos aqui. Pega e lê notícias, gente. Aí um otário hoje veio falar comigo no Facebook. Que você publicou notícia da Veja? Ha. Eles riem porque foi a Veja, foi Isto É, foi Época, foi não sei quem. Eles dizem que não é confiável. Vai me dizer que eles inventaram isso? Eles inventaram a notícia, prova forjada? Quer dizer, o Mensalão não existiu. Foram 69 mil páginas o processo do Mensalão. Elas foram forjadas, as provas foram criadas e forjadas por uma Corte Suprema, e que a maioria dos ministros foi indicada pelo Lula e pela Dilma.
Como é que não existiu, gente? Só um cego não vê, só um burro não entende. E só quem é cúmplice ou é muito burro que acredita na propaganda dessa gente. Por favor, pensem. Boa noite. Boa noite não, bom dia, porque já são 6h08, já clareou o dia. Eu tô com sono, eu vou dormir. Bom dia.